Bom dia a todos. Eu vim falar um pouco sobre o budismo, né? O budismo Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin foi uma pessoa que viveu no século XIII e ele foi considerado o Buda original dos últimos dias da lei. Os últimos dias da lei significa o momento histórico o qual passa a humanidade, que é justamente esse momento nosso. Em linhas gerais, os últimos dias da lei é caracterizada por esse momento, né, que as pessoas passam por desafios na vida, né, desde desarmonia familiar até problemas de doença e a questão financeira, né, dificuldades financeiras. Então, tudo isso gera, entre aspas, um sofrimento na maioria das pessoas. E Nichiren Daishonin, a partir de 28 de abril de 1253, ele revelou e recitou pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. O que vem a ser o Nam-myoho Renge-kyo? Nam-myoho Renge-kyo sou devoto do Sutra do Lótus. Então, o Nam, devotar a minha vida a esse budismo. O Myoho é o universo, a lei mística propriamente dita. Mística porque eu não consigo descrever com palavras. Está para além da compreensão humana. Mas essa lei permeia todo o universo e também permeia a minha vida. O Renge é simultaneidade de causa e efeito. Então essa lei, ela é de causa e efeito. E ela está em todo o universo. E também está na minha vida. E o Renge é a simultaneidade de causa e efeito. Então, quando eu faço uma causa, simultaneamente já vem o efeito. E o Kyo é quando eu consigo fazer a fusão do eu menor com todo esse universo. É aí que está o pulo do gato para a transformação do meu interior. É quando eu atinjo essa fusão, o Kyo, do Nam-myoho Renge-kyo. Então, seria mais ou menos o seguinte. O Nam é quando eu conheço o budismo. Então, eu começo a devotar minha vida ao budismo. O Myoho é o universo, essa lei mística, que permeia tudo e todos. O Renge é quando eu começo a praticar esse budismo. A causa, eu quero a minha felicidade e a felicidade das outras pessoas. Simultaneamente, é a minha transformação e a transformação do ambiente em que eu me encontro. E o Kyo é a concretização dessa revolução humana, essa transformação interior minha, essa felicidade absoluta que está governando a minha vida. A fusão, o Kyo, o eu menor com o eu maior. Isso é budismo Nichiren Daishonin. E eu, a cada dia, a cada mês, eu me convenço que é a única saída para esse sofrimento que todo ser humano está atravessando. Uns em um grau mais intenso, outros em um grau mais ameno, mas todos estão passando por sofrimento. E a saída passa por essa transformação do meu interior, que é a proposta que Nichiren Daishonin trouxe a partir do século XIII para salvar a humanidade, ou seja, a pacificação do planeta Terra. Nichiren parte do seguinte entendimento. Quando eu entendo que a lei mística que permeia todo o universo, ela também permeia a minha vida, eu atingo a iluminação. Ou seja, eu chego à seguinte conclusão: eu sou o Buda.
Buda é a pessoa que se ilumina para a vida. O Buda não é nada de excepcional. A pessoa continua da mesma forma que ela se encontra. A mudança foi que ela entendeu que a lei que permeia o universo também permeia a vida dela. Essa luz. Então, em que consiste essa prática do budismo Nichiren Daishonin? Eu romper com essa escuridão fundamental que está na minha vida e atingir a minha iluminação que está na minha vida. Correto? Correto. Só que isso não vai fazer efeito algum se eu não propagar isso para as outras pessoas. Porque qual que era o sonho do Buda original dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin? Pacificar todo o planeta Terra. Ou seja, iluminar todo o planeta Terra. Como? Com o Koseirufo, a ampla propagação desse budismo, Shakubuku. Então, o Shakubuku é um método que eu utilizo para propagar esse budismo para as outras pessoas. Então, através da minha revolução humana, que é essa transformação radical do meu interior, eu vou ter condições e prova real de que o budismo transforma a vida de qualquer ser humano. Então, esse foi o legado de Nichiren Daishonin. A partir de 1930, no Japão, é fundada uma organização chamada Soka Gakkai Internacional, SGI. Essa organização hoje, quase 100 anos depois, ela se encontra em 192 países e território. Esses 192 países estão recitando o Nam-myoho Renge-kyo. Estão criando valores baseados na filosofia de Nichiren Daishonin, que é uma filosofia humanista, ou seja, o ser humano como centro da questão. Mas esse humanismo ele difere daquele do europeu lá no início do século XVI. Esse humanismo pregado pela Organização Internacional Soka Gakkai é o humanismo de criar novos valores. O que seriam essas pessoas de valores? São pessoas que transformaram o seu interior através da revolução humana, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, e que estão de forma voluntária, pela simples dívida de gratidão que tem com esse budismo de ter transformado a vida dela, elas agora passam a ajudar na criação desses novos valores. São pessoas valorosas para a sociedade. Essa é a tão sonhada paz mundial. O Koseirufo, a ampla propagação. Porque Nichiren, como aconteceu com ele, ele acreditava que basta uma única pessoa se levantar contra esse sofrimento de nascimento, envelhecimento, doença e morte, que nenhum ser humano escapa, combater esse sofrimento. Basta um tomar consciência de que eu nasço, eu adoeço, eu envelheço e eu morro. E isso não tornar um sofrimento na minha vida, e sim eu entender isso e continuar vivendo a minha vida sabendo que um dia eu vou adoecer, um dia eu vou envelhecer e um dia eu vou morrer. Então, quando eu vivo dessa forma, sabendo que esse envelhecimento, nascer, morrer e adoecer, nenhum ser humano escapa, eu atinjo a minha iluminação. E
como que eu faço para evitar ao máximo o envelhecimento e a doença? Eu tenho que fazer a causa para mim obter o efeito. Exemplo de uma doença. Tenho que mudar meus hábitos alimentares, tenho que me exercitar mais, tenho que manter a minha saúde mental em dia, com bons pensamentos, ajudando ao próximo. Não com aquela coisa da caridade, mas através de uma orientação, de um incentivo. Mostrar para a pessoa que ela tem um potencial imenso dentro dela. Ela só tem que despertar isso através do Nam-myoho Renge Kyo. Mostrar que a pessoa ela é única e por ela ser única e por ela estar viva, ela tem a maior riqueza de todo o universo, que é o quê? O seu coração. Isso é incentivar as pessoas. O desafio é incentivar as pessoas a romper com essa escuridão que é inerente. Todo ser humano é permeado por essa escuridão, que no budismo a gente chama de escuridão fundamental. Eu não consigo, no presente momento que eu me encontro, entender essa coisa de lei de causa e efeito, de que é possível transformar meu interior e de que é possível eu basear minha vida na simultaneidade de causa e efeito. Por quê? Porque eu estou preso numa ilusão. Que ilusão? Essa mundana que está aí. Muitas pessoas procurando fama, muitas pessoas procurando enriquecer a qualquer custo, muitas pessoas procurando status, muitas pessoas querendo saciar seus desejos de forma insana, sem propósito. Por isso que o mundo está sendo caracterizado como os últimos dias da lei. Os últimos dias da lei, gente, não é que isso aqui vai acabar, últimos dias. É que, segundo Sakyamuni, que foi a pessoa que fundou esse budismo há mais de 2.500 anos atrás, ele detectou que nos primeiros dias da lei, as pessoas estariam com os corações todos limpos. Nos médios dias da lei, as pessoas iriam duvidar de que ela é um Buda e de que ela vive num mundo de impurezas. Então, portanto, eu sou impuro. E nos últimos dias da lei, as pessoas simplesmente entraram na escuridão fundamental. Elas não conseguem mais entender nada esse ser mais profundo, que é o ser humano, o Buda, o iluminado. Então, os últimos dias da lei é caracterizado por causa dessa escuridão. A pessoa perdeu o discernimento para acreditar, para ter a convicção de que ela é um Buda, de que ela é uma pessoa iluminada, de que as rédeas da vida dela estão com ela e que ela pode transformar a vida dela a qualquer momento que ela quiser. Por que que as pessoas chegaram nesse estágio de escuridão? Porque estão todas vivendo na ilusão. Na ilusão da ira, na ilusão do inferno, na ilusão da animalidade, na ilusão da fome, na ilusão da alegria, na ilusão da tranquilidade. Os 6 maus caminhos que as pessoas percorrem. Tem pessoas que é 24 horas no estado de inferno. Tem pessoas que 24 horas no estado de ira. Tem pessoas 24 horas no estado de animalidade. Tem pessoas 24 horas no estado de fome.
E tem pessoas no estágio de tranquilidade e de alegria. E por que que esses dois estados, ou caminhos, ou condições de vida, ainda é considerado maus caminhos? Porque tanto a alegria quanto a tranquilidade, a gente tende a viver uma felicidade relativa. Exemplo, eu só sou alegre se eu tiver tal coisa. Eu só consigo tranquilidade se eu estiver vivendo tal condição. Então, isso é relativo. Um automóvel de luxo me traz uma alegria, me traz uma tranquilidade. Mas se eu perdê-lo, eu volto lá para o inferno, eu volto para a animalidade, eu volto para a ira, eu volto para a fome. Quando a pessoa, através da prática reiterada do Nam-myoho Renge Kyo, ela desperta para essa questão, então ela vai por 4 nobres caminhos: absorção, erudição, bodhisattva e Buda. A absorção é eu entender o contexto. Voltando no exemplo do carro de luxo. Por circunstâncias A ou B, eu perdi esse carro, seja através de um roubo, em N circunstâncias, mas vamos lá, pelo roubo. Pô, me roubaram meu carro de luxo. Minha tranquilidade acabou, minha alegria acabou. Quando eu estou nos 4 nobres caminhos, o que eu faço? Eu pego essa situação, absorvo ela. Eu não tenho mais aquele carro, eu fui roubado. Mas através da absorção do contexto desse roubo e a minha sabedoria, ou seja, quando eu rompo com a escuridão fundamental, qual que é a interpretação que eu faço desse evento? Bom que roubaram meu carro, porque eu ainda continuo vivo, tenho totais condições de adquirir outro. Ou talvez aquele carro estava me levando para um caminho que eu estava desagradando minha família, meus amigos, gerando inveja em pessoas que eu não conheço ou pessoas que eu conheço. Então eu estou tendo a oportunidade de mudar minha postura com relação a isso. Ou seja, eu estou tendo sabedoria de mostrar que é o seguinte, que no final das contas, o roubo desse carro de luxo me está dando uma oportunidade de eu transformar uma situação na minha vida que eu não estava vendo. Por quê? Porque eu estava tranquilo e alegre com aquele carro de luxo. Mas isso, no final das contas, não estava gerando a felicidade que eu tanto almejo. E precisou ocorrer esse evento para mim absorver toda essa situação numa esfera mais profunda e entender que eu consigo viver sem esse carro de luxo. E que eu consigo entender que eu estava alimentando uma ilusão. Ter o carro de luxo em uma cidade ou um país em que a maioria das pessoas passam fome. E isso não é discurso de lado A ao lado B. Isso é um discurso da pessoa que começa a atingir a iluminação. Então, com o roubo desse carro, eu posso ter a oportunidade de quê? De ajudar mais pessoas. De incentivar mais pessoas a continuarem mantendo a esperança de que um dia elas poderão obter o que quiser. E eu poderia até falar aí, ó, eu já tive um carro de luxo. Só que esse carro de luxo me proporcionou tais coisas que hoje eu vejo que não são tão importantes. Ter a sabedoria de encarar o evento, o roubo do carro, como uma oportunidade e não um problema. E não uma coisa que vai me gerar uma infelicidade permanente na minha vida. Isso é começar a adquirir sabedoria. Né? Então, eu absorvi aquela situação. E através da erudição, ou seja, do conhecimento que eu tenho da vida e do meu externo, eu vejo isso como uma oportunidade de transformar. Como? Ajudando outras pessoas. Agora eu vou poder
Porque eu descobri que quando eu estava naquele carro de luxo, na verdade eu estava criando uma parede intransponível entre eu e o meu externo. Ou seja, as pessoas que se relacionam comigo, porque eu tinha medo de perder aquele carro. Eu não passava em qualquer lugar com aquele carro. As pessoas que estavam ao meu externo pensavam o quê? Pô, Getúlio mudou depois que tinha aquele carro. Ah, não vem mais aqui. Ah, não passa em tal lugar. Ah, não sei o quê. Então eu estava criando, sem perceber, uma parede intransponível entre eu e o meu externo. Então uma coisa que para mim trazia alegria e tranquilidade estava, na verdade, me tornando um ambiente de Torre de Babel. Eu no meu mundinho esquecendo do externo. Ou seja, esse carro de luxo, na verdade, ele trouxe uma desconexão minha com o todo. Então eu tive que precisar perder o carro para me entender que eu estava me desconectando com o todo. E viver de forma correta é eu conectado com o todo. As pessoas, vamos dizer assim, que não praticam o budismo, elas pensam o quê? Que, na verdade, essa perda desse carro me colocou nas condições da maioria das pessoas. Né? Eu perdi meu status, eu perdi aquele privilégio de ter o carro de luxo. Mas para o praticante, percebe o quê? Que eu estava afastando as pessoas. Que eu estava gerando inveja nas pessoas. E que eu estava perdendo o meu senso de missão, que é o quê? Propagar o budismo. Então eu tenho que, através da sabedoria, ser grato, primeiro, por ter ocorrido o roubo e por ter a galera, a quadrilha, ou o ladrão único que me roubou, ter deixado eu com vida. E segundo, depois desse evento eu percebi o quê? Que eu estava fazendo uma coisa que não era legal para mim. Me separando das pessoas, me colocando num pedestal de que eu já estava começando a imaginar que eu era melhor do que alguém. Estava me sentindo mais igual do que os iguais. E isso é sabedoria, gente. E isso é penetrar nas camadas mais profundas da vida. Né? Então, e ao absorver a situação e através do entendimento da sabedoria, que é a erudição propriamente dita, eu atingi a minha função aqui, Bodhisattva da Terra. Então agora eu vou ter condições de ajudar as pessoas que estão presas nessa ilusão de ter o carro de luxo. O que não é errado, pessoal. Veja bem, não é errado a pessoa sonhar com um carro de luxo. Isso no budismo a gente chama de desejos mundanos. O que muda aí é o que você vai se transformar ao obter esse carro de luxo. Então eu passei por essa experiência. E aí agora a função do Bodhisattva é mostrar para a pessoa que ao possuir esse bem, ao saciar esse desejo mundano, ela vai ter as seguintes consequências. Essas, essas e essas e essas. E a pior delas, o apego àquele carro vai gerar um sofrimento. Qual? O medo de perder. O medo de que eu não vou poder deixar qualquer pessoa aproximar de mim, porque eu sempre vou pensar, será que é por causa de mim ou por causa do carro que eu possuo? Quando fazer um tour pela cidade onde eu estou. Então, dependendo do lugar que eu passar, a polícia vai me encarar de uma forma, porque realmente é estranho. E é assim que é a nossa sociedade. Os últimos dias da lei, está todo mundo desconectado. Uma pessoa A dentro de um automóvel B. É estranho.
para o poder público, para o Estado. E mais estranho ainda, eu senti essa sensação de que os caras estão duvidando do meu potencial de ter obtido esse carro. Isso vai me gerar um sofrimento. Então, essas reflexões, a gente só consegue obtê-las com a prática reiterada do budismo. O Nam-myoho Renge-kyo. E é essa sabedoria é que passa a guiar a minha vida. Então, entre um carro de luxo e um carro popular, para não gerar um mal-estar, eu vou optar pelo popular, que vai fazer a mesma função e não vai colocar paredes intransponíveis entre eu e o externo. Isso é sabedoria. Outra coisa que só vem com a prática budista é a questão do propósito. Por que desse carro de luxo? Puro status? Ou eu tenho um propósito? Ajudar pessoas com esse carro de luxo. Mostrar para as pessoas que qualquer pessoa consegue obter um carro de luxo. Basta acreditar no potencial delas para fazer isso acontecer. Basta elas depositarem a esperança no coração delas. Um dia eu vou obter. E, o principal, bastam elas ativar o que eu ativei para obter esse carro no exemplo, a fé de que um dia isso é um propósito de ter um carro de luxo. Mostrar para as pessoas que qualquer pessoa adquire, desde que tenham fé, estejam determinados a obter esse carro de luxo e manter a esperança. Um dia eu vou obter esse carro de luxo. Isso é o que todo mundo faz aí. A novidade do budismo Nichiren Daishonin é qual o propósito de ter esse carro. Por que eu quero ter esse carro? Então, tudo isso a gente consegue ter através da prática. Essa coisa da absorção, entender a situação, e essa coisa da erudição, ver outras possibilidades acerca desse desejo meu. Foi saciado, o carro de luxo. E isso serve para todas as questões, tanto materiais quanto emocionais. Então, por isso que eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. A saída para esse momento histórico que nós estamos vivenciando passa pelo budismo de Nichiren Daishonin. Passa pela recitação do Nam-myoho Renge-kyo, o Daimoku. Passa pela recitação do Gongyo, uma prática suplementar. Por que eu tenho que bater nessa coisa da tecla da recitação do Daimoku? Porque tanto a nossa mente quanto o nosso coração, eles são instáveis. Eles mudam o tempo inteiro. Eu acordo de manhã com uma felicidade imensa. Ao final do dia eu já estou numa tristeza, beirando a depressão. Isso é reiterado, todos os dias é assim. Um dia eu levanto bem, um dia eu levanto mal, mas ao longo do tempo, ao longo do dia eu me recupero. Então a gente varia muito, é muito instável. A prática do Daimoku, e juntamente com o Gongyo, é para manter esse equilíbrio. Que equilíbrio? Eu vou transformar a minha vida e vou ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Só que para isso eu tenho que manter o meu equilíbrio, tanto emocional, como espiritual, como físico. E aí a prática. E através da prática, eu consigo aprofundar minha fé. E ao aprofundar minha fé,
que não vai ser uma fé cega, mas uma fé racional, porque ela é construída, eu vou ter condições e coragem para estudar o budismo. Eu tenho que entender a minha vida e entender esse externo que está na minha vida e que faz parte da minha vida. Então, o budismo é fé, prática e estudo. Fé, eu vou mudar. Prática, tem que manter reiteradas na memória Genkyo ao longo dos dias, dos meses e dos anos, ininterruptamente. Senão eu não consigo romper com a escuridão que existe dentro de mim. E o estudo, para me entender o mundo que eu vivo, quem eu sou e o que a prática faz comigo. E aí eu vou poder colocar na vida o juramento Seigan de todo Bodhisattva, que é o quê? Propagar isso para as outras pessoas. Esse é o nosso juramento. Essa é a nossa missão. Isso é ver a vida numa perspectiva um pouco mais profunda do que o normal da maioria das pessoas. Que tá o quê? Nascer e morrer. Nesse meio tempo, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Papapá, 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 papapá. Tá, tudo isso é legal. Mas qual que é o propósito disso? Por que a gente fica nessa coisa de saciar nossos desejos mundanos? Qual que é o propósito disso? A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas entram nessa competição. A maioria das pessoas buscam privilégios, status, uma felicidade relativa. Só vou ser feliz se eu tiver isso. Só vou ser feliz se tiver aquilo. Isso é relativo, gente. Relativo ao objeto. E se eu não tiver aquele objeto, então eu não sou feliz. Sendo que nós estamos aqui com o único objetivo: sermos felizes e propagar essa felicidade para as outras pessoas. Esse é o objetivo máximo da nossa vida. Fora disso aí é ilusão. E a ilusão gera a escuridão. E a escuridão gera o sofrimento. Então, pessoal, era isso. Um abraço. Valeu.